Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Adriano, professor de ciência do sexto ano, Ensino Fundamental 2. Essa é a nossa videoaula de número 12. Essa videoaula tem como objetivo tratar o tema A Poluição do Solo, capítulo 7 do livro de vocês. Para facilitar o estudo, por gentileza, peguem o livro no capítulo 7. Dentro do tema, eu vou abordar a relação entre o solo e o ser humano, a poluição do solo, a produção e o destino do lixo e o descarte do lixo. Como é que o ser humano e o solo se relacionam? Ao longo da história da humanidade, o ser humano ele interagia com o solo. Só que antes da industrialização e da produção de agricultura mecanizada, tudo aquilo que o ser humano produzia, a própria natureza se encarregava de decompor ela sem causar maiores danos ao meio ambiente. Só que com o passar do tempo e com a industrialização e a agricultura mecanizada e a exploração dos recursos naturais de forma desordenada, descontrolada, o ser humano ele vai contaminar o meio ambiente, introduzir substâncias que vai contaminar o solo. O ser humano ele pode modificar o solo e causar danos ao solo, como o desmatamento, as queimadas, o uso de agrotóxicos sem controle, o aumento da erosão devido a vários fatores, entre eles a impermeabilização do solo em grandes cidades, em construções de estradas, rodovias, o esgoto lançado no solo sem nenhum tratamento, os lixos, entre outros. Mas será que o ser humano ele só pode causar danos ao meio ambiente? Ele não pode viver de forma harmoniosa? Pode. Só que para isso ele vai ter que ter cuidado. Ele pode aplicar o conceito de sustentabilidade, explorar os recursos do ambiente de forma sustentável para que possa causar pouco impacto ao ambiente. Dentro dessa videoaula, eu vou abordar a conservação do solo, a poluição e o lixo. Nós sabemos que o lixo é uma das maiores causas de poluição do ambiente. Só que o solo ele pode ser visto como um veículo de seres causadores de doença. Como que isso acontece? Quando o ser humano contamina o solo de alguma maneira, ou então com as fezes de animais ou do próprio ser humano. Existem diversos micro-organismos que vivem no solo, que são causadores de doenças nos seres humanos. Entre essas doenças, eu posso destacar o amarelão ou a ancilostomose, a teníase, o tétano e a cisticercose. A ancilostomose ou amarelão é uma verminose muito comum em pessoas que andam descalço no solo contaminado. Por quê? O verme ele vai penetrar na pele da pessoa, principalmente dos pés, vai atingir a corrente sanguínea e passa por diversos órgãos até se instalar lá no intestino, onde se alimenta de sangue e vai se reproduzir, deixando a pessoa amarela, pálida, por isso o nome amarelão. Como é que ocorre o ciclo? Uma pessoa contaminada com o verme lá no intestino, ele vai liberar, junto com suas fezes, ovos do parasita, que é no caso o ancilóstomo, pode ser o ancilóstomo duodenale ou necato americano. Dentro do ovo vai ser liberada uma larva. Essa larva vai ficar no solo contaminado e se as pessoas andarem no solo descalço ou sem proteção, manipulando o solo, a larva vai penetrar na pele e vai causar a doença. A prevenção consiste em tratar o doente, saneamento básico, andar calçado e evitar manipular o solo sem proteção. Outra verminose grave é a teníase. Eu vou abordar aqui duas espécies de tênia. A tainha sólio, que é a tainha que tem como hospedeiro intermediário o porco, e a tainha saginata, que tem como hospedeiro intermediário o boi. Tanto a tainha sólio quanto a tainha saginata, ela tem como hospedeiro definitivo a espécie humana. Como é que ocorre o ciclo da tênia?
Quando tem uma pessoa infectada com ateníase lá no intestino, que pode ser ateníase bovina, causa pela tênia do boi, ou ateníase suína. Lá no intestino, esse verme vai se reproduzir. Lembrando que esse verme, ele se autofecunda. Ele é um verme que pode atingir vários metros de comprimento, pode chegar a mais de 6 metros de comprimento. E quando ele produz seus proglótidos, dentro dos proglótidos vai ter milhares de ovos. Esses ovos vão ser liberados com as fezes da pessoa doente. Aí, se essa pessoa liberar suas fezes em locais onde não há saneamento básico, poderá contaminar tanto o solo quanto a água. Aí o que acontece? Os porcos ou os bovinos, eles podem se contaminar. Se o porco comer as fezes humanas contaminadas, ingerir água ou alimentos contendo os ovos da tênia, esses ovos vão liberar uma larva no intestino do porco, que vai cair na corrente sanguínea e se instala nos músculos da carne do porco, originando a cisticercose, que é o cisto do verme do porco nos músculos. Se a pessoa comer a carne desse porco contaminada, mal cozida ou mal assada, de dentro do cisto vai liberar uma larva, e essa larva ela vai se instalar no intestino, onde vai se desenvolver e causar ateníase. A mesma coisa acontece com a carne bovina. Como é que o boi se contamina? Comendo capim ou bebendo a água contendo ovos da tênia. Quando chegou no intestino do boi, do ovo da tênia liberou uma larva. Essa larva ela vai cair na corrente sanguínea e se instala nos músculos da carne do porco ou do boi, causando a cisticercose, que é o cisto do verme na carne bovina. Se você comer um bife mal cozido, ou uma carne mal cozida ou mal assada, de dentro do cisto vai ser liberada uma larva que se instala no intestino, se desenvolve e causa a teníase. Só que a Taenia sólio, que é a tênia suína, ela pode causar uma doença no ser humano conhecida como a cisticercose, que é quando o ser humano faz o papel de hospedeiro intermediário da tênia. Como é que isso acontece? Ingestão dos ovos da tênia. Como é que a pessoa vai ingerir os ovos da tênia? Ingerindo água contaminada com os ovos, ou então comer frutas, verduras contaminadas com os ovos, ou então ele não ter higiene. As mãos podem estar contaminadas com os ovos, ou as unhas, e você colocar na boca, vai ocorrer a contaminação. Aí tem a autoinfecção, que pode ser externa ou interna. A autoinfecção externa é quando a pessoa é portador da teníase e por falta de higiene, ele vai ingerir ovos da tênia e vai se instalar no seu corpo a larva do verme, nos músculos, pode ser em qualquer parte do corpo, inclusive na cabeça. E lá vai causar a cisticercose. Se for instalada no cérebro, na cabeça, conhecida como neurocisticercose cerebral. E como é que ocorre a autoinfecção interna? A autoinfecção interna ocorre quando os ovos produzidos lá no intestino, eles não são liberados junto com as fezes. Ele pode voltar lá para o estômago e lá a larva vai sair do ovo, penetra na corrente sanguínea e vai se instalar nos músculos, qualquer parte do corpo, causando a cisticercose. Eu acho que ficou claro aí como é que a pessoa adquire a cisticercose. A prevenção é medida de higiene, evitar tomar água que não seja tratada, que não seja clorada, que não seja filtrada, lavar bem as frutas e verduras. As mãos, ela é porta de entrada para muitas doenças, então as mãos têm que ser sempre mantidas bem higienizadas,
Não basta só lavar com água, tem que ser com sabonete líquido. Então, pode ser também detergente, também o álcool gel. E também as unhas devem ser bem higienizadas. Outra doença que pode ser transmitida por meio do solo contaminado é o tétano. O tétano é causado pela bactéria Clostridium tetani. Como é que o ser humano adquire o tétano? Por meio de ferimentos profundos com objetos contaminados que contêm os esporos da bactéria. Aí esses esporos eles vão se reproduzir, liberar uma toxina que vai causar o tétano. É uma doença grave que pode levar a pessoa a óbito. A prevenção. A principal forma de prevenção é a vacina antitetânica. Só que se a pessoa não tomou a vacina e ele se cortou com objetos contaminados ou supostamente contaminados, ele deve procurar atendimento médico, se o ferimento for profundo, e o médico pode administrar no paciente o soro antitetânico, que tem anticorpos prontos, que é para neutralizar a toxina da bactéria antes que ela cause a doença. Acho que ficou claro aí, né? Sobre o tétano. A poluição do solo. O ser humano ele vai introduzir diversas substâncias no solo. Essas substâncias elas vão alterar a qualidade do solo, que pode levar a um desequilíbrio ambiental ou até mesmo a contaminação do solo, que poderá contaminar o solo, a água e prejudicar não só a nossa saúde, como também a saúde dos animais, dos peixes, das aves, entre outros. Quais são as atividades que mais poluem o solo? Eu listei aqui as principais. A aplicação no solo do lodo, que é liberado lá nos aterros sanitários, sem nenhum tratamento. Aí esse lodo ele pode estar contaminado e pode contaminar o solo. A produção e teste de munição, porque durante a produção e teste de munição pode produzir resíduos que vão contaminar o solo. A atividade de mineração. Quando o ser humano explora os minerais de forma descontrolada, ele vai produzir rejeitos, que são substâncias que são descartadas no solo, e vai causar a poluição ambiental, que vai contaminar a água, contamina o solo e pode prejudicar a fauna, a flora da região, também a espécie humana. Os lixões e outras instalações que servem de depósito de lixo. Porque tem locais que as pessoas jogam lixo, que é chamado de lixões, e lá vai produzir diversas substâncias tóxicas, entre elas o chorume, que é um líquido de cor escura produzido pela decomposição do lixo, junto com outras substâncias. E esses resíduos são altamente tóxicos que podem se filtrar no solo, além de contaminar o solo, causar mau cheiro, pode contaminar a água e os lençóis freáticos. Em hospitais e clínicas também produz diversos resíduos que pode contaminar o solo e a água, se não tiver os devidos cuidados. Locais onde são jogados sucata de veículos, além de causar uma poluição visual, ela vai causar danos ao ambiente e também pode abrigar diversos seres causadores de doenças, como ratos, baratas, pode ser criador de mosquito da dengue, entre outros. E os postos de combustíveis, eles também podem contaminar o ambiente. Como é que um posto de combustível ele pode contaminar o solo? É porque lá nos postos existem os depósitos onde são armazenados os combustíveis, entre eles a gasolina, óleo diesel e o álcool. Se esses depósitos subterrâneos tiverem vazamentos, esses vazamentos podem provocar a infiltração do combustível no solo, o que vai levar à contaminação do solo. E existem diversos relatos de postos que tiveram vazamentos e contaminou o solo. Deve haver uma fiscalização séria, rigorosa,
para ver se realmente as instalações estão adequadas. E se for constatado algum vazamento, tem que haver logo de imediato a substituição desses depósitos para evitar danos ao meio ambiente. A produção e o destino do lixo. O ser humano, como eu havia dito, ele é o que mais polui o meio ambiente. Entre as formas de poluição do meio ambiente está a produção de lixo. Mas o que é lixo? Se entende por lixo todos os resíduos sólidos produzidos pelo ser humano que não tem mais uso e serão descartados, que a pessoa não vai ter mais uso dele e serão descartados. Só que a gente sabe que hoje tem muitas substâncias presentes no lixo que elas podem ser aproveitadas e pode ser feita a reciclagem e aproveitada. Eu vou falar mais detalhado sobre isso em outro vídeo áudio. Quais são os principais tipos de lixo produzido pela espécie humana? O lixo domiciliar, que é aquele lixo produzido nas residências diariamente, que é muito lixo também, que geralmente esse lixo é coletado pelo carro coletor. O lixo comercial é um lixo produzido, de forma geral, nos comércios. Lixo público é todo lixo produzido em vias públicas, como praças de alimentação, shoppings, ruas, feiras livres, entre outros. Em portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, como tem uma grande circulação de pessoas, também se produz grande quantidade de lixo. Serviço de saúde e hospitais. Em todos os locais onde há o serviço de saúde, como clínicas, as clínicas veterinárias, as farmácias, postos de saúde e hospitais, vão produzir diversos tipos de lixo, que é chamado lixo hospitalar, que é altamente infectante, que se não for coletado de forma correta, vai causar danos ao meio ambiente e danos seríssimos à saúde da população que vive naquela região. Também tem o lixo industriais produzido pelas indústrias. Esses lixos também eles vão causar poluição seríssima ao ambiente, polui o solo, a água, polui o ar e também eles podem causar danos irreversíveis ao meio ambiente. O lixo agrícolas são os lixos produzidos na agricultura. Entre eles pode-se destacar as embalagens onde se aplicam os agrotóxicos, que essas substâncias são prejudiciais ao ambiente e, se não forem descartadas de forma correta, podem prejudicar o meio ambiente. Sem contar que na agricultura diversas substâncias são produzidas, restos de podas de plantas, as próprias plantas, quando apodrecem, se não forem corretamente tratadas, elas podem causar danos ao ambiente e à nossa saúde. Entulhos são gerados principalmente nas construções civil e também nas oficinas, porque geram muito lixo e esse lixo deve ser recolhido diariamente. Entre eles, os óleos que é usado para a troca de óleo. Aquele óleo, se não for coletado, ele pode contaminar o solo, contaminar a água. E os lixos radioativos. O lixo radioativo, eles são produzidos em laboratórios de raio-x, em hospitais e também nas usinas nucleares. O lixo radioativo ele é perigoso porque, se ele não for acondicionado de forma correta, ele vai causar radiação e essa radiação ela pode atingir o ser humano e pode causar danos à saúde, inclusive alguns tipos de câncer. O descarte do lixo. O descarte do lixo eu considero hoje como um dos maiores problemas enfrentados pela sociedade moderna. As pessoas têm que aprender a forma correta para descartar o lixo
para que eles possam causar um menor impacto ao ambiente. Entre o destino do lixo, na maioria das cidades brasileiras, o lixo ainda é descartado em lixões de forma precária, que causa danos ao ambiente e é uma forma incorreta de descarte do lixo. Infelizmente, eu diria para vocês que a maioria das cidades brasileiras, inclusive as cidades do Piauí, quase que na sua totalidade, o lixo é jogado em lixões ou aterros sanitários, entre aspas, que não têm as devidas medidas de segurança. Outro destino que seria o ideal para o lixo, principalmente o lixo hospitalar e o lixo industrial, é a incineração, mas só que essa incineração deve ser feita em locais apropriados para não poluir o meio ambiente, não liberar substâncias tóxicas. Outra forma de descarte do lixo é tudo aquilo que possa ser reaproveitado, ele pode virar matéria-prima para a reciclagem. Só que para isso tem que ter a coleta seletiva do lixo e a classificação do lixo para facilitar a reciclagem. Outra forma de descarte do lixo é o lixo orgânico, ele pode ir para a usina de compostagem, onde lá ele vai produzir adubo, que a gente chama de humus, o biogás, que pode ser usado como combustível. Só que também ele produz resíduos, e esse resíduo deve ser descartado de forma correta, porque senão vai poluir o meio ambiente, inclusive o solo e a água. Eu deixo para vocês as atividades para serem desenvolvidas das páginas 146, 148, 149 e 150. Na nossa próxima aula, eu irei corrigir essas atividades e em outra aula posterior, irei concluir o tema sobre o descarte do lixo e as formas corretas de descartar o lixo, entre elas as formas de reciclagem, aterro sanitário, incineração. Obrigado a todos pela atenção e até a nossa próxima aula.